Talvez vocês não notem tão bem, mas aqui no fundo da minha estante está um grande vazio. Porque eu vou mostrar para vocês alguns livros, e não são poucos, são muitos. Enfim, a gente vai conversar sobre a minha coleção do Stephen King, que são várias histórias que me deram muito prazer, ora me desapontaram, mas a maioria das vezes me assustaram. E eu vou mostrar para vocês um por um, cada um em suas próprias edições, uma mais diferente do que a outra, em editoras, coleções, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros do mestre. Mas sem enrolação, porque vai ser um vídeo longo, peço que você se inscreva nesse canal, você me ajuda muito, compartilhe com seus amigos que gostam do mestre Stephen King e curta se você gostou desse vídeo em específico. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e bem-vindos ao vídeo onde eu mostro os meus livros do Stephen King. Eu vou tentar não me delongar muito na introdução, pelo fato de que é um vídeo que em si vai ser mais longo. Mas aqui estão eles do meu lado, são algumas pilhas de livro e eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês. Primeiro, da coleção Biblioteca Stephen King, eu tenho esse livro aqui, Trocas Macabras, numa edição que eu não gostei muito da capa, é uma nova coleção da Suma, só que é uma edição que era considerada como rara, e eu gostei muito quando eu li ela da primeira vez, pela Biblioteca Municipal, e quando chegou essa edição eu não podia perder. E ela é uma edição que ela vem sem muito detalhe interno, na verdade, por mais que seja uma edição um pouco mais cara, vem apenas a capa do livro e Stephen King aqui, Biblioteca Stephen King. Já foi lançado algumas obras dessa edição, inclusive. Dessa mesma coleção eu tenho também A Incendiária, que é outro livro que estava esgotado, era difícil de ser encontrado, pelo menos no Brasil, e veio essa edição para salvar os fãs que estavam em polvorosa. Uma edição bem bonita, inclusive. Tem um filme de adaptação dessa história que até que é recente, Chamas da Vingança, ou algo assim, com a Drew Barrymore é o primeiro, e o segundo também interessante, que veio como Firestarter, que é de alguns anos atrás. Vale a pena você ver, e o livro em si é muito legal, não é um terror, é mais como uma ficção científica de uma menina que tem um poder de pirocinese, né, que ela acaba incendiando alguns lugares, e daí essa família dela vai tentar fugir com essa criança das pessoas do governo que estão tentando pegar ela pelo dom que ela tem. Outro livro que é muito legal, esse aqui é uma obra-prima, é o Cujo. E não é uma obra-prima só o livro, a edição também é belíssima. Aqui a gente tem essa edição em soft touch ou algo assim, não sei o nome direito, mas se você passar a mão você consegue sentir as patinhas do animal. Na verdade, na Biblioteca Stephen King, todas as edições vieram com esse detalhe assim de alto relevo. Bem bonito. E aqui história clássica, que já teve adaptação para os cinemas, inclusive estava na Netflix até pouquíssimo tempo atrás, que é daquele cachorro São Bernardo, que é mordido por um morcego, e depois ele passa a ter raiva. E aí uma mãe com uma criança que tem asma ficam presas num carro, enquanto esse cão fica aterrorizando o lugar e não tem ninguém por perto para salvar essa galera. Então é bem legal mesmo, vale a pena. E é um livro que foi escrito na época que o Stephen King estava tomado por drogas, ele diz que não lembra dessa história, então é bem interessante você ver os períodos que o Stephen King passou para criar a trama, e aqui ele chega, como o próprio Stephen King falou para nós, como um tijolo. É um livro então que ele não tem capítulos, ele é jogado na tua cara, assim, sem nenhuma pausa. Só que, como é muito bem escrito, você não vai se sentir cansado, não precisa se preocupar. O outro é esse clássico, A Hora do Lobisomem, livro mais fininho, tem aqui algumas ilustrações internas aqui, ó, bem bonito, inclusive. E é uma história de lobisomens que teve adaptação para cinema, se não me engano, no finalzinho dos anos 80, um filme até que era interessante, nada muito chamativo, aqui tem várias ilustrações ao contrário dos outros, mas é uma história boa mesmo, também estava sendo bem difícil de ser encontrado no Brasil. E por último esse aqui, A Metade Sombria, ou The Dark Half, e é a história de um escritor que acaba tendo um fantasma do seu passado visitando ele quando ele está prestes a escrever um livro. É uma história que parece ser estranha, e é estranha de fato, mas é bem sobrenatural, bem pegada no terror do Stephen King de fato, com a ideia de um gêmeo maligno. Então é um livro que vale muito a pena. E esse sim estava raríssimo no Brasil. Não achava mais edição desse livro de forma alguma. Então a Biblioteca Stephen King trouxe um livro que valeu a pena. Dessa coleção tem mais dois, O Iluminado, Carrie e a Estranha. Não comprei nenhum desses dois pelo fato de que eu já tenho edições. Eu gosto quando eles trazem edições que de fato valem a pena ser compradas. Não uma edição que são, sei lá, a 25ª edição do mesmo livro, que aí você consegue ler com facilidade. Agora, um dos lançamentos até que recentes de Stephen King, Billy Summers, que é a história de um assassino profissional,
e algumas aventuras que ele acaba se metendo. Esse livro aqui eu não gostei tanto assim. Na verdade, eu fiquei meio desapontado. Não é um livro ruim, mas é um livro meio que policial, que não é meio a vibe que eu curto. Um livro que eu gostei, esse aqui nossa, várias pessoas são fãs desse livro. É o Depois, que é um livro um pouco mais fininho, inclusive ele tem aqui 190 páginas, mas é uma história de terror sobrenatural, de um menino que tem algumas visões, assim como o Danny do Iluminado, vai fazer referência ao Iluminado em alguns momentos, e é uma história bem interessante mesmo. Não lembro muito, na verdade, mas eu lembro que na época que eu li, eu gostei bastante. Outro que eu gostei bastante é esse livro aqui, O Instituto. Esse livro é muito legal, que é um livro de crianças com poderes paranormais, meio que numa vibe X-Men, só que, claro, com a pegada do Stephen King, com sangue, tragédia, tudo que a gente já espera desse autor aqui. Então, outro livro é esse aqui, que é o Belas Adormecidas. Tem muitas pessoas que gostam desse livro, eu não gosto, vou dizer para vocês que eu li, achei bem chatinho, que é um livro escrito tanto pelo Stephen King quanto pelo Owen King, que é o filho do mestre, mas é um livro bem grandão, assim. E essa história é uma história em que apenas as mulheres adormecem, e aí são as consequências de uma cidade sem mulheres, o que os homens fariam. E claro que tem várias tragédias, várias loucuras, gostei dessas partes, eu não gostei muito da solução desse mistério, do porquê que essas mulheres adormeceram. Eu lembro que eu achei meio que chato. Outro que é mais recente, acho que esse é o último lançamento do Stephen King, é o Holy, é o penúltimo, acho que o último é o mais sombrio, né? Esse aqui é mais uma história da Holly Gibney, que é uma personagem que foi apresentada na trilogia Mr. Mercedes, depois ela apareceu em Outsiders, depois ela apareceu no Com Sangue, então é uma personagem que o Stephen King está carregando aí, é uma personagem que eu não gostava até então, mas com esse livro eu gostei. Tem a crítica desse livro aqui no canal, caso você tenha interesse em mais detalhes, corre lá para ver, assim como tem a crítica do último livro do Stephen King, que é esse aqui, o mais sombrio, que aqui é uma coletânea de contos com contos muito legais, contos que eu acho inclusive que vão virar adaptação para o cinema com facilidade, mas ele não é o livro mais sombrio do Stephen King, é apenas o título. As histórias não são tão assustadoras assim. Tirando Cascavéis, que eu acho que é uma história de fantasmas clássica, maravilhosa, e mais alguns outros contos, aqui a abordagem é mais morna, então talvez acabe desapontando algumas pessoas, mas tem pessoas que são apaixonadas por esse livro e eu entendo. E de fato tem histórias bem apaixonantes aqui. Outro livro de contos, na verdade novelas, do Stephen King é o Com Sangue, que é o mesmo que eu falei para vocês, que tem 4 histórias e tem a história que aparece mais uma vez a Holly Gibney, agora investigando um caso paranormal, que eu não lembro direito o que é, mas eu lembro que é muito parecido com o caso do The Outsiders, por isso que eu não gostei tanto, não achei criativo. E aqui, só para contar para vocês, tem O Telefone do Sr. Harrigan, que é uma história bem legal, inclusive gostei muito, mas mais dramática, A Vida de Chuck, que esse eu não lembro muito bem, Com Sangue e Rato. Rato eu não gostei muito. Com Sangue também não. Então não é um livro que eu achei maravilhoso, assim, excelente. Tem outros livros que eu gostei mais. Agora, Outsider, mais um livro com essa abordagem da Holly Gibney, agora com um professor que cuida de algumas crianças ali, e ele é acusado de matar uma criança. Só que na hora que aconteceu esse assassinato, ele estava em outra cidade. Só que as câmeras pegaram o rosto dele com tranquilidade. E aí a Holly Gibney, ela acaba entrando nesse caso para tentar entender como que pode 2 pessoas estarem ao mesmo lugar ao mesmo tempo. E claro que tem muita ideia do sobrenatural nesse livro. Esse aqui eu gostei bastante, é uma pegada de terror mesmo. Outro que aqui agora é um pouco mais antigo, do Stephen King, na verdade quando ele escrevia como Richard Bachman, que é o pseudônimo que ele utilizou por um tempo, A Autoestrada. Esse eu comecei a ler essa história, mas eu não finalizei, não gostei tanto assim. Talvez eu pegue ela nos livros que eu abandonei para reler ou finalizar a leitura ainda esse ano. Comentem aí o que vocês acham, se vale a pena. E seguindo a linha dos livros não finalizados, tem Celular, do Stephen King, que é um livro que eu comecei e não gostei, acabei parando. Também está na lista dos livros que eu pretendo finalizar a leitura ainda esse ano. Já finalizei uma que foi Os Justiceiros. Aqui tem Escuridão Total Sem Estrelas, também um livro de coletânea de contos. Aqui sim tem contos muito bons mesmo, de tirar o chapéu. E eu vou até ler quais contos tem aqui para lembrar também, para contar para vocês. Um é o 1922, que tem uma adaptação de filme para Netflix. Filmaço, vale a pena ver, não perca. Tem Gigante do Volante, que é uma história que a gente já conhece, mas que mesmo assim é muito boa. Sempre que eu vejo a mesma história eu gosto, que é da história do Wolf Creek, de um louco com carro correndo atrás de suas vítimas. Muito bem escrito.
Extensão Justa, que é um conto de um pacto sinistro, e Um Bom Casamento, que também tem adaptação para filme de uma história de uma mulher que acaba descobrindo que o marido perfeito que ela tinha, na verdade, é um serial killer, e o que ela deve fazer com essa informação. É muito legal. Agora, o outro é O Bazar dos Sonhos Ruins, mais uma vez falando sobre contos. Aqui tem diversos contos, não lembro nenhum de memória que me chamou a atenção, e eu lembro que eu não gostei tanto desse livro aqui. Se vocês gostaram, contem qual é o conto favorito de vocês. Com certeza eu vou ficar curioso para saber qual é, porque da minha memória não foi fácil assim. Esse livro aqui é um livro que eu busquei por muito tempo. Quando eu encontrei, ou pelo menos encontrei com preço justo, eu comprei de imediato, que é o Rose Madder, que tem uma capa que eu acho belíssima, 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 também pela Suma de Letras, quando era Suma de Letras e não só Suma. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que está num relacionamento completamente abusivo, com um cara violento, e quando ela decide terminar, ela vai ter as consequências da perseguição desse cara. Só que, como é um livro do Stephen King, tem uma pegada sobrenatural, envolvendo quadros, envolvendo algumas pinturas. É muito interessante como o elemento sobrenatural é trazido para essas páginas, e mais interessante ainda, a forma da história dessa mulher sendo contada, que é muito bem contada, inclusive. Outro livro que agora é um livro que eu sou fã, de fato, um livraço do Stephen King, é o Doutor Sono, continuação direta do Iluminado. Eu acredito que muitas pessoas, assim como eu, torceram o nariz para a continuação de uma história tão clássica, só que o Stephen King conseguiu fazer uma história maravilhosa. Inclusive tem adaptação para filme, e o filme também é muito bom. Eu lembro que quando eu li, eu estava em êxtase total pela história, pela ideia do gato que deita em cima das pessoas, e o gato meio que tem premonições para as pessoas que vão morrer, pela ideia da mágica envolvendo todo esse universo criado pelos outros iluminados. Então, tipo, é muito doido, essa história é muito boa mesmo, vale muito a pena. Outra história que eu gostei muito quando eu li, demorei muito para ler, mas quando eu li me apaixonei, foi A Zona Morta. E se você é dos anos 90, com toda certeza você vai lembrar dessa história, porque teve uma série que foi muito longa, que é a série desse livro aqui. Não tem muito a ver com esse livro aqui, porque a série só utiliza o personagem principal, que é um cara que tem visões do futuro. No livro ele não é um detetive nem nada parecido, pelo que eu me lembre, só que as visões dele vão levar ele em direção a um novo candidato à presidência dos Estados Unidos e a tragédia que vai acontecer caso ele seja eleito. Então o livro inteiro é sobre ele tentando impedir essa eleição de um candidato que é como se fosse o anticristo na Terra. É um livraço muito interessante e é um livro muito contemporâneo, infelizmente. Outro livro que eu tenho dele, e esse aqui sim eu posso dizer para vocês que é o livro que eu tenho como top 10 do autor, com toda certeza, é o Novembro de 63. Que história maravilhosa, numa sinopse que de imediato eu achei que eu ia odiar, porque eu não gosto muito desse tema muito político, dos Estados Unidos antigo, a história americana, porque o Stephen King ele é bem patriota, ele escreve diversas vezes sobre isso, só que eu amei. E por que ele é tão patriota, tão americano, essa história? Porque aqui a gente vai conhecer um cara que ele vai conseguir voltar no passado de uma maneira muito específica. Na verdade, ele volta sempre no mesmo período de tempo, que é novembro de 63. E ele vai ficar ali nesse período para tentar evitar o assassinato do JFK. E aqui a gente vai ver várias reverberações da história, claro que vai saber um pouco mais da história americana, mas o que mais chama a atenção nesse livro é que é um livro muito bem escrito, que tem personagens maravilhosos, que é imperdível. Esse livro, se for para você escolher um livro para ler do Stephen King, leia esse aqui ou outro que eu vou citar depois, porque é um livro assim fantástico. Ele é um livro da nova era, digamos assim, do Stephen King, que não é prolixo, não é cansativo, a história é muito ágil, e tem romance nessa história. Então se você achou que Stephen King não escrevia romance, ele escreve alguns sim. Joyland é um livro que eu gosto bastante. Eu lembro que eu tive boas memórias. Eu lembro que tudo é dentro de um parque de diversões, então o cenário do livro é bem interessante. E é um livro mais de suspense mesmo, de terror. Eu gostei bastante na época. Não me lembro muito bem da história e peço desculpa para vocês, que a memória também não é muito boa. Esse aqui, por sua vez, eu lembro da história do começo ao fim, que é o Misery. Livro maravilhoso. O Louco Obsessão, como foi adaptado para os cinemas, que é uma história bem legal com uma atriz muito boa, que faz a personagem principal, que é essa fã número 1, que é a história de uma mulher que acaba prendendo o seu escritor, que ela mais ama nesse mundo. Ela é fã de uma grande série essa chamada Misery, e aí ela fica louca para saber qual é o final dessa trama, só que quando ela descobre o final ela fica triste, e aí as coisas vão ficar bem absurdas. É um livraço. Esse aqui também está no meu top 10 da vida do Stephen King, do Maqui.
Essa aqui é uma história do Stephen King do terror. Eu lembro que eu li esse livro e diversos momentos eu fiquei completamente assustado. Inclusive, no último livro do Stephen King, mais sombrio, é citado a saída de Duma-Key, que é o nome de uma ilha. E aqui a gente vai acompanhar a história de um cara que acabou de perder o seu braço e se muda para essa ilha para tentar ter um pouco de paz, porque o lugar que ele estava, que era uma cidade grande, ele acaba se sentindo muito amarrotado com tantas informações. Só que ao chegar lá, ele acaba desenvolvendo uma síndrome do membro fantasma, só que essa síndrome ela é muito específica. Ele começa a pintar quadros com a mão que não existem mais. E esses quadros em si são muito sinistros, eles dão alguns recados, e eles dão, inclusive, algumas premonições para as pessoas que acabam ficando com ele. Eles são de mau presságio, digamos assim. E tem toda a ideia deles estar numa casa de palafita sobre o mar e que faz um barulho embaixo da casa, que eu lembro que era um barulho de chacoalhar, assim, que era muito sinistro. É um livro, nossa, de tirar o chapéu. Se você não leu Duma-Key, leia. Um dos melhores da minha vida. Com toda certeza eu vou reler um dia para ver se eu continuo sentindo essa mesma sensação. Livro mais recente do Stephen King, Revival, um livro de terrorzão também, que é a história de um cara que tem alguns poderes paranormais aí, envolvendo essa questão do raio, e também com um cenário muito específico ali de parques de diversão. É muito legal, eu gostei muito dessa história, vale muito a pena. E o outro é o Love, livro esse que eu não tenho nenhuma memória, eu vou ter que reler porque eu não sei do que fala essa história. Então se vocês leram, me conta aí o que vocês acham, eu de fato não lembro. Enquanto alguns marcam, outros não marcam. Esse livro aqui eu lembro como se fosse hoje todas as histórias que eu li, porque é um livro fantástico. Top 10 do King também. 4 estações. Eu tenho um vídeo de top 10 livros do Stephen King, caso você tenha interesse. E aqui a gente vai ter 4 histórias grandes, novelas do Stephen King, e uma delas é o Conte Comigo, inclusive, e o outro é Um Sonho da Liberdade. Tudo isso adaptação para os cinemas. Então, para você ver como o livro foi impactante. As outras 2 histórias também são tão boas quanto. Jogo Perigoso, também adaptado para um filme da Netflix. Filme esse muito legal. Livro esse mais legal ainda. Super legal. É a história de uma mulher que acaba ficando presa numa cama depois de ter uma quase noite de amor com seu esposo. Só que seu esposo falece no lugar que ela está de infarto. Então ela fica presa numa cabana isolada no meio do nada. E tem alguns visitantes aí que acabam incomodando ela enquanto ela está algemada na cama. Tudo Eventual, livro de contos também. Mais uma vez, um livro de contos que eu não tenho memória dos contos que estão aqui dentro, inclusive dá para fazer uma releitura. Esse livro não é do Stephen King, mas fala sobre Stephen King, por isso eu acho importante trazê-lo aqui e deixá-lo na estante ali junto com os livros do Stephen, que é um livro de biografia. Muito interessante, Coração Assombrado. Essa edição é da Dark Side Books, edição belíssima. Aqui, como vocês viram, com várias marcações pequenininhas aqui, que eu li com muito prazer, e eu lembro que tinha muitas coisas interessantes sobre a obra do Stephen King, sobre como ele chegava no processo criativo. Inclusive, para quem não conhece a história do Stephen King, ele tem uma história belíssima, belíssima. É uma história, nossa, digna mesmo de filme. Agora eu vou mostrar uma coleção que eu acho muito especial, que é a coleção do Planeta de Agostini, todos em capa dura, e vinha em banca de revista. Isso lá, sei lá, nos anos 80, anos 90, eu vou até ver com vocês quando que é essa coleção. Ela foi dos anos 90, finalzinho, 1996, pelo menos esse livro aqui. E essas edições vinham, como eu disse, em banca de revista, na época era 20, 30 reais, pelo que eu pesquisei na internet, e eles meio que mapearam quase toda a obra do Stephen King. O único problema para mim é que esse livro tem letrinhas bem pequenininhas, eu não sei se você vai conseguir ver aqui, porque a luz do ring light é um pouco ruim, assim, para essas coisas, mas é muito pequena, então algumas edições eu nem consegui ler. Inclusive, esse livro aqui, eu comprei outra edição, é A Espera de um Milagre, e eu li na outra edição, porque nessa eu não consegui. Que esse aqui eu li nessa edição foi Carrie, com aqui o livro que deu origem ao filme dirigido por Brian De Palma. Mas, na verdade, esse livro é muito mais importante do que isso. Esse livro é o primeiro livro escrito por Stephen King. Então, dá pra você imaginar a mente doida desse cara. Nossa, muito, muito doida mesmo. Outro livro é Desespero, que veio em 2 volumes. O segundo volume tá na pilha, mas ele tá fora de ordem, então vocês vão vê-lo depois. E pra quem não lembra, eu falei do Desespero porque é a continuação da história dos Justiceiros. Ó, a edição aqui do Planeta de Agostini do Iluminado, com uma foto que parece ser do filme, inclusive, né? Do filme do Kubrick. É o livro que deu origem ao filme, estrelado por Jack Nicholson. Um dos livros mais importantes de Stephen King, acredito, até hoje. Saco de Ossos em 2 edições, essa aqui, olha que bonito.
as edições iguais, na verdade. Saco de Ossos é uma história clássica de fantasmas que eu lembro que quando eu li eu gostei muito. E essa edição, ao contrário da outra, tem uma letra bem maior. Então, tipo, eles não tinham uma lógica de diagramação quando eles acabaram postando essa edição. Eu, inclusive, nem tinha visto que esse livro tinha letras tão grandes, então eu acredito que eu vou acabar deixando ele na pilha para releitura, que eu não lembro. Vale a pena reler Saco de Ossos, de acordo com vocês? Me conta aí. É uma história que vocês têm memórias boas? Lembro de memórias boas, lembro inclusive de algumas cenas de palavras sendo escritas na geladeira, com algumas letrinhas pelos fantasmas, e lembro algumas coisinhas, mas não tudo. O próximo é um dos livros mais odiados de Stephen King de todos os tempos, mas que eu não li ainda, Insônia. Muita gente odeia esse livro, odeia mesmo, aqui já com uma diagramação pequenininha, pequenininha. Acredito que eu vou ter que comprar outra edição, caso eu queira ler essa obra, que nessa letra aqui eu não leio jamais, se torna cansativo, né? Porque além de ser papel meio que amarelado, ainda com essa letrinha, e a página é muito fininha. Então, tipo, eu consigo ler as letras da outra página na página que eu estou lendo. Claro que isso aqui foi uma beleza para a época, porque era muito barato. Muito barato mesmo, e veio uma coleção que dá para você fazer inteira, que isso é difícil de ser encontrado. Aqui sim, uma das capas mais bonitas desse Planeta de Agostini, porque eu gosto de gatos, que é o Cemitério. Livraço. E esse aqui eu li nessa edição mesmo também, e adorei. Esse livro é fantástico. Um dos livros mais assustadores do Stephen King, quiçá mais assustadores do gênero do horror. Então você prepara para ler, que é uma história que assombra mesmo. E o filme também é muito bom. Pelo menos o filme é antigo. O filme novo é bem nada a ver. O livro de contos do Stephen King, Pesadelos e Paisagens Noturnas. Aqui, ó, os dois. Bonitinho. Essas rãs que estão aqui na capa fazem sentido com a história. E mais uma vez a gente tem letras um pouquinho maiores. A diagramação desses livros não tinha nada a ver no sentido de lógica, assim. Alguns estão com letras grandes, outras pequenas, um tem espaçamento, outras não. Então é bem difícil você achar uma lógica nessas edições. Aqui tem A Maldição do Cigano, esse livro bem mais fininho, mais uma vez com letras bem pequenininhas. E eu estava querendo ler esse livro, não li ainda. Eu lembro que eu vi a história do filme, assisti o filme, ficou na minha memória, mas o livro em si eu não li. Tomara que essa edição seja satisfatória para ler, porque letras pequenas eu li que é meio difícil, não que eu tenha problema de visão, mas que ele acaba se tornando mais cansativo mesmo. A continuação do Desespero, né, que era em 2 livros, como eu te falei. E por último, o livro que deu origem ao filme dirigido por John Carpenter, Christine. Livraço. Não li nessa edição aqui. Eu li numa edição que, se eu não me engano, era da Francisco Alves. Então, a edição deve ter letras pequenas que eu não imaginava. Bem pequenininha. Mas a história é muito legal. Eu acho uma história fabulosa. Agora sim, finalizei a coleção do Planeta de Agostini e voltamos para a Suma de Letras, que é a casa editorial do Stephen King. E com a Suma, eu trago para vocês a trilogia Mr. Mercedes, que é esse livro aqui, Mr. Mercedes, que eu acho o melhor livro da trilogia, inclusive. O segundo, que é Achados e Perdidos, que também é bem legal. E o último, que é O Último Turno. É uma história bem legal mesmo, uma história bem legal com um assassino psicótico doido nos 3 livros. Na verdade, o primeiro livro é um assassino específico, o segundo é outro assassino, e o terceiro é o assassino do primeiro livro voltando na sua nova forma. É Mr. Mercedes, na verdade, porque esse assassino, de uma maneira muito impactante, logo no início do primeiro livro, ele acaba matando diversas pessoas que estão numa fila de desemprego. Então essas pessoas estão ali deitadas, ali no chão, sentadas, descansando, porque eles estão desde a madrugada ali naquele lugar. Passa com o seu Mercedes atropelando todo mundo. E aí esse detetive, que é o Bill Hodges, começa a investigar, e na sua investigação ele conhece uma personagem que acaba se tornando uma grande personagem, que é a Holly, ou Holly Gibney. Então a gente vai acompanhar ela nos outros livros que eu já citei com vocês, com Sangue, Outsiders e afins. Clássico, um calhamaço, pesado, It, A Coisa. Isso aqui não precisa nem de sinopse, né? Vocês já sabem, do Palhaço Assassino, que é uma adaptação muito famosa dos cinemas. Esse livro aqui eu li nessa edição, lembro que foi muito difícil segurar esse livro em mãos, porque ele acabava meio que ficando torto, amarelado, por ficar muito tempo na mochila. Foi uma grande saga, mas valeu a pena. É uma história espetacular, assustadora em diversos momentos, então vale a pena, por mais que ele seja um calhamaço. Deixa eu até ver, ele tem 1.102 páginas. Não é um ingresso para leitores iniciais de Stephen King, não é jamais. Outro que é um calhamaço, mas por sua vez, leitores iniciais podem sim ler, porque é um livro que não é prolixo, é um livro muito rápido, é o Sob a Redoma. Esse livro aqui, minha gente, eu lembro que eu
devorei mesmo. É um livro, deixa eu ver, com 948 páginas, 954. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu não parei em nenhum momento. Tem personagens muito legais, gigantescos vilões nessa cidade. Para quem não lembra, é a história de uma cidade que de fato fica sob uma redoma, eles não conseguem sair, não conseguem entrar, não fica sinal, as pessoas não conseguem se comunicar com eles ali dentro, então é uma doideira. E essa pequena cidade tem que conviver com a falta de abastecimento de comida e com todas as outras questões. E claro, com muita trama acontecendo dentro dessa cidade e que a gente vai acompanhar. São diversas tramas mesmo, quase no sentido do Trocas Macabras, que tem várias pessoas na cidade com suas próprias histórias, só que aqui é tudo num ritmo muito mais acelerado. Então você não vai perder nenhum segundo dessa história, não vai ter enrolação, é uma história boa, boa, boa. Eu amei. Inclusive, eu vou reler sim essa história aqui, com toda certeza. Só penso porque o livro em si, grandes demais, é difícil de você levar de um lado para o outro, ele acaba se danificando. E eu vou mostrar para vocês do fim para o início, porque foi assim que ele foi disposto aqui do meu lado. Eu tenho o 7º livro da Torre Negra, o final dessa grande saga do Stephen King, do Caminho do Feixe e da Luz. Li toda essa saga, sou apaixonado por ela. Esse aqui é A Torre Negra, o nome do último livro. O penúltimo, A Canção de Susana, 6º livro. O 5º, Lobos de Cária. Maravilhoso também, nossa. O 4º, que na verdade é o 3.5 do Stephen King, né, que fica entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, é O Vento pela Fechadura, que é uma história, tinha um conto do Stephen King, depois que ele criou a Torre Negra, ele acabou lançando esse livro, muito tempo depois, pra gente revisitar esses personagens, e aí ele inseriu O Vento pela Fechadura no meio das histórias, ali um pouquinho antes do Roland e seus amigos chegarem à cidade de Cária, pelo que eu me lembro. Mas é uma história maravilhosa, vale a pena ler com toda certeza. Se você não leu O Vento pela Fechadura e você já leu A Torre Negra, corra, porque é um livro muito necessário. Vai dar aquela saudade no seu coração de revisitar personagens tão importantes. Água e Vidro, que talvez seja a história favorita minha dessa série, na verdade é a segunda favorita, ou terceira favorita, não sei, porque essa série tem livros fantásticos, fantásticos, fantásticos. As Terras Devastadas. Então aqui estaria também mais uma favorita minha, que é uma história muito legal do Monoblade, que é um grande trem que ele prende as pessoas dentro desse trem. Na verdade, ele é uma entidade que ele acaba levando os nossos personagens de um lado para o outro, só que o Monoblade só vai soltar os nossos personagens depois que eles trouxerem charadas para ele, charadas que ele não consiga solucionar. Então é uma história super legal, super divertida, é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Isso é o 3º livro da série. A gente já está apaixonado pelos personagens, porque são apaixonantes mesmo. O 2º livro, que esse sim é o meu top 1. Esse livro é maravilhoso. A Escolha dos Três. E aqui a gente vai conhecer os outros personagens, além do Roland de Chain, que vai compor a nossa saga gigantesca. O último, que na verdade é o primeiro, do modo como eu estou mostrando para vocês, é O Pistoleiro, que é o primeiro livro dessa grande série, na verdade é a grande saga do Stephen King, famosíssima. Para quem é fã, vocês sabem o quão famosa ela é. E para quem não lembra, essa série da Torre Negra, diferente daquela palhaçada que foi o filme adaptado, é a história do Roland de Chain, que é um pistoleiro num mundo distópico no futuro, que a gente não sabe exatamente na linha temporal aonde ele se insere, mas pelo que dá a entender é no futuro, depois do mundo ter sido quase que devastado. No início dessa saga, o Roland de Chain, que por enquanto é Roland de Gilead, que é a cidade onde ele nasceu, está perseguindo o Homem de Preto pelo deserto. A gente não sabe por que ele está perseguindo, mas depois a gente vai entender que ele está perseguindo esse cara e vai perseguir por todo o tempo, porque ele meio que simboliza um grande vilão daquela terra, ou responsável por tantas tristezas, tantas amenidades. Ele é tipo meio que o vilão mesmo do Roland. E aí, conforme ele vai passando, ele vai encontrando outras pessoas para compor esse grupo, que vira um grupo de pistoleiros. Então ele encontra o Ed, encontra a Susana, encontra também um menininho que eu não lembro mais qual que é o nome, mas que é muito legal, e encontra outro personagem que é muito mais legal ainda, que é o cachorro desse menininho, que não é um cachorro, ele é meio que um ser ali daquele lugar, e ele é chamado de Oi. É Oi, porque ele só responde Oi, 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 Oi. Então, se eu não me engano, é isso. Oi, o nome dele, me corrijam se eu estiver errado.
E aí a gente vai acompanhar todos esses personagens em diversas aventuras, em diversas mesmo. Então, tipo, Stephen King ele mostra a sua versatilidade aqui nessa trama, porque vai ter momentos que a gente vai dar uma parada e vai numa história completamente fantástica, no sentido de fantasia medieval, no sentido de histórias com magia, com bruxa e todas essas coisas. Depois a gente vai para outra história mais contemporânea, mais voltada para o terror. Então tem diversas histórias dentro dessa grande história que compõe. Muitas pessoas não gostam do final da Torre Negra. Eu, por minha vez, sou apaixonado pelo modo como essa história finalizou. Não era o que eu esperava, mas depois que eu entendi, foi uma história que acalentou meu coração demais. Eu gostei muito demais. E eu achei que eu tinha mostrado para vocês essa edição, mas é o Mago e Vidro. Não sei porque ele não ficou em ordem. Também é uma edição da Torre Negra. Esse aqui é o 4º livro. Maravilhoso. Lembra que eu falei de fantasia? Esse é completamente fantástico. Fantástico mesmo. Aqui tem 2 edições do Stephen King em inglês. The Regulators, que é o Justiceiros, que eu li há pouco tempo, e Cujo. Esse aqui eu comprei na intenção de ler os livros em inglês, para ver se eu conseguia ler a edição em português depois em inglês, só que eu acabei não lendo. O livro que eu li do Stephen King com o Richard Chizmar, esse aqui eu não gostei nem um pouco, achei chatinho. A Pequena Caixa de Gwendy. É bem infantil, a história de uma menina que encontra um desconhecido, oferece para ela uma caixa, essa caixa tem botões, e aí a gente vai acompanhar essa menina apertando ou não esses botões. É chato, a história é bem infantil. Tripulação dos Esqueletos, que é um livro de conto bem clássico do Stephen King. Esse aqui é um livro que vale a pena ser lido, hein? A Dança da Morte, considerado como um grande livro do Stephen King, com diversos fãs, uma história de distopia completa, do fim de uma civilização. É um livraço. E eu lembro que eu ganhei da minha mãe essa edição. Não lembro qual foi o contexto, porque ela acaba não me dando muito livro de presente. Mas eu lembro que eu fiquei muito, muito feliz quando ela me deu, porque é uma edição antiga, do jeito que eu gosto. Essa edição aqui foi escrita em 1978, então é uma edição que eu guardo com muito carinho mesmo, assim. Muito carinho mesmo, assim, demais, assim. Eu, inclusive, não achei nenhuma vez para vender essa edição aqui. Ela é da editora Bertrand Brasil. É até atípico, essa editora nem publicou tanta coisa do King, pelo que eu me lembro. Aqui, O Apanhador de Sonhos. Esse livro aqui eu não li ainda, inclusive, mas eu lembro que eu vi o filme que passava no SBT e eu gostava bastante, mas só de ET, coisas assim. Talvez seja lido esse ano. Me conta se vale a pena. O livro mais abandonado por mim do Stephen King, Casa Negra. Esse livro que eu tentei, parei diversas vezes, até coloquei ali no vídeo de livros abandonados, porque de fato esse livro aqui ficou abandonado no churrasco diversas vezes. Mas talvez eu volte. Contem pra mim se vale a pena ou não. Um livro agora bem diferente do Stephen King, sobre a escrita, a arte em memórias. Que aqui o Stephen King vai falar sobre a escrita, sobre essa arte dele, como que ele escreve, como que você pode se tornar um escritor, quais são os passos. É um livro muito interessante, não é um livro autocentrado, é um livro muito bem escrito mesmo. Ele não vai ser aquele cara arrogante, ele vai apenas dar dicas. Então, se você tem interesse em escrever, é um livro que vale a pena mesmo. Esse aqui é o Ao Cair da Noite, um livro de contos também do Stephen King, sem nenhum conto que me chamou tanta atenção assim. Não lembro, pelo menos. A Longa Marcha, do Richard Bachman, sob o pseudônimo de Richard Bachman, que é aquele pseudônimo que eu contei pra vocês. É uma história bem legal, de uma corrida de adolescentes aí que eles correm e não podem parar, correm literalmente até a morte. Sombras à Noite, considerados por muitos o livro de contos de Stephen King com os melhores contos, muitos, inclusive eu acho com toda certeza que aqui tem os melhores contos de Stephen King, então é um livro que vale a pena. Falando sobre melhores, tem o Salem, que é o Salem Lot, né? Um dos livros mais famosos de Stephen King, considerado um livro clássico de vampiros, considerado um livro clássico, assustador, na vibe de terror de Stephen King. Eu gostei muito quando eu li. Não é o meu favorito, como todo mundo está dizendo aí, que eles falam que é um livro maravilhoso, mas é um livro que eu gosto muito. É que hoje eu li tanta coisa dele que eu tenho outros favoritos. Quase finalizando, hein, gente? Os Justiceiros, que é um livro que eu li há pouco tempo, tem resenha completa aqui no canal, com todas as minhas experiências, expectativas, e o que eu achei no final de tudo. E Conto de Fadas, um livro muito legal, muito queridinho, gostei demais, assim, lembro que eu amei esse livro aqui. Então essa é, enfim, a minha coleção do Stephen King. Faltam poucos livros para completar essa coleção, acredito eu. Uma coisa ou outra que não está inserida aqui, que eu pretendo buscar. Eu sei que tem
Levitação ou algo assim, que eu ainda não comprei por ser muito fininho, achar meio caro. Tem também o Talismã, que eu já li, mas não comprei, pretendo comprar a edição. Mas tem uma coisa ou outra que não foram inseridas aqui. Então eu espero que você tenha gostado dessa coleção como um todo e espero que você me traga a sua percepção de todos os livros que eu trouxe aqui. Qual é o seu favorito do Stephen King? Me conta qual mexeu mais com você. E qual que é o livro que você detestou, que você achou chatíssimo, assim como eu achei o celular. Me conta, vamos compor aí uma lista aí embaixo. E se você não gosta do Stephen King, não se preocupa. Vai ter em breve um vídeo mostrando todos os meus livros da Dark Side Books e já tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os meus livros antigos. Então tem vídeo para todo gosto. Quem sabe depois eu mostro o resto da minha biblioteca, depois que eu fizer essa listagem aí, com os meus thrillers, suspense, mistério, aí para vocês verem o que tem aqui de fato. Então, obrigado, já tomei o tempo demais de vocês, e se você ficou até o final desse vídeo, comenta comigo, Diego, eu não te abandonei, porque você é um cara que, com toda certeza, eu vou dar um super like, que fazer um vídeo tão grande, editar um vídeo tão grande, é bem difícil, mas eu faço com muito prazer, sempre trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês.